E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Então, hoje iniciaremos a aula num formato um tanto quanto diferente. Espero que vocês gostem deste formato novo. Então, também, além disso, iniciaremos o nosso livro novo, o livro verde, o livro 3, onde trabalharemos como primeiro conteúdo a dinâmica da atmosfera, certo? O nome do capítulo é A Dinâmica da Atmosfera e o Espaço Geográfico. Então, abrindo lá na página 2, nós veremos aí a questão da origem e constituição da atmosfera. De onde a atmosfera foi formada? Você já se perguntou? Então, a atmosfera ela começou a ser formada logo lá no início da Terra. Então, o que nós tivemos? A partir do momento que os gases da Terra foram se resfriando, foi começando a constituir uma atmosfera primitiva. Obviamente, essa atmosfera ela foi se modificando ao longo do tempo até nós termos o que temos hoje. A Terra ela foi liberando gases, então foi modificando, foi constituindo e modificando essa atmosfera ao longo do tempo. Então houve também esse processo de mudança porque houve o surgimento de seres vivos. E esses seres vivos, inicialmente, eles faziam um processo chamado de fotossíntese, onde transformava o gás carbônico em oxigênio. Oxigênio esse necessário à vida humana na Terra. E necessário à vida de tantos outros, né, de todos os outros animais. Além do oxigênio, na atmosfera a gente também encontra a presença de nitrogênio, ozônio, vapor de água e diversos outros que aí no seu livro tem uma lista bem grande, se eu não me engano, na página 3 ou na página 4, de gases que tem. Porém, esses outros gases, a quantidade é muito pequena, certo? Uma coisa interessante também de se falar é que a atmosfera ela tem uma estrutura vertical e a estrutura dela é em camada. Então existe uma parte acima dela como se fosse um segundo andar do prédio, existe outra como se fosse um terceiro andar do prédio, existe outra e assim sucessivamente até chegar às 5 camadas. Essas 5 camadas, a primeira delas é a troposfera. A troposfera é onde nós, seres humanos, estamos inseridos. Também onde os outros animais, as árvores, as plantas de modo geral também, elas estão inseridas aqui. Existe uma variação de 10 a 20 quilômetros de altitude da troposfera, que é a primeira camada, que é a camada mais importante para nós. Então, aqui dentro, ela funciona como se fosse a estufa da vida. Então, é aqui a parte mais importante para nós, seres humanos, para a nossa vida. As outras não têm importância? Ah, tem sim, com certeza tem. Para vocês terem noção, a segunda camada é onde existe a chamada camada de ozônio, que ela alcança até 50 quilômetros de altitude. Ela fica na estratosfera. Também tem grande importância e grande relevância, principalmente pelo fato de que ela que nos protege dos raios ultravioletas. Então, temos aí os chamados UVA e UVB, tanto que quando você compra lá um protetor solar, você enxerga ali na frente dele que diz assim: protege contra os raios UVA e UVB, né? UV, ultravioletas. Aí tem o A e o B, certo? Então o protetor solar funciona como um extra à camada de ozônio, certo? E é interessante sim a gente passar quando vai à praia, não devemos esquecer. Depois tem a mesosfera. A mesosfera é a parte mais fria de todas as camadas. Temos a ionosfera, onde o ar é super rarefeito, onde ficam por ali na ionosfera os satélites que se comunicam com os radares que se comunicam com a Terra. Também temos satélites naturais que ficam por ali. E por último, a exosfera, onde o ar é o mais rarefeito de todo, onde já está, inclusive existe troca de gases com espaço. Então, essa é a camada mais de fora, mais externa. Por isso, exosfera. Aqui nós temos uma imagem, então, troposfera, onde se dá vida, estratosfera, mostra ali foguetes andando por ela também. Algumas vezes é, é possível que ela sirva de proteção à chegada
de meteoros, né? Quando vem aí um material no espaço, material sólido, ela também acaba nos protegendo. Mesosfera, termosfera e exosfera. Então vamos às funções. Algumas delas eu até já falei. Primeira função, coloquei ali proteção contra radiação. Então ela dificulta a passagem desses raios ultravioletas que são prejudiciais à vida. Então ela serve como se fosse um protetor solar da Terra. Também ela tem a questão de proteção de temperatura, ou seja, ela ajuda numa coisa que nós já vamos falar aqui embaixo, que é o balanço de energia da Terra. Então ela ajuda a manter a temperatura do planeta estável, ou seja, não aumenta muito e nem diminui muito. É sempre aquela camada. Lógico que a gente tem que lembrar uma coisa. Existem locais na Terra em que tem a maior quantidade de chegada de energia e de temperatura, que são as áreas equatoriais, tropicais, e as áreas que chegam menos luz, menos calor, que são as áreas dos polos. Então existe essa variação, mas ainda assim é uma quantidade estável de calor. E por último ali, eu coloquei que ela impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Então, quando chega aí um material sólido, né, um meteoro aí que vai entrar na Terra, ela acaba desfazendo. É por isso que muitas vezes a gente vê as chamadas estrelas cadentes. Na verdade, é um meteoro, um meteorito, que ele está se desfazendo. E quando ele apaga, é porque ele acabou. Então ele foi se desfeito por inteiro. Na questão do balanço de energia da Terra, ele é um fenômeno natural. E aí está responsável por essa distribuição de calor que eu falei anteriormente. Por último, a questão dos ventos. O vento é resultado desse aquecimento desigual que eu também falei. Então, o que acontece? Nas áreas mais frias, o vento ele é mais denso. Nas áreas mais quentes, o vento não é tão denso assim. O resultado é que esse vento acaba se locomovendo na Terra, a fim de esfriar um pouco as partes mais quentes e também aquecer um pouco as partes mais frias, para ver esse equilíbrio natural da temperatura da Terra. E aí, o próximo é sobre a questão do efeito estufa, porque tem muita gente que acha que efeito estufa é algo ruim, mas na verdade o efeito estufa é algo bom. Se não houvesse o efeito estufa, não haveria vida na Terra, pelo menos vida como a gente conhece. O que acontece? Ele conserva a temperatura, é como se fosse um cobertor ou um casaco em dias de frio. Hoje estou em julho, dia 16 de julho, é uma manhã bem gelada, então para conservar a temperatura do meu corpo, eu estou usando casaco. Se fosse verão, possivelmente eu não estaria de casaco porque eu não ia querer conservar esta temperatura. Então, no caso, as camadas da Terra, elas servem como se fosse um casaco da Terra a fim de conservar essa temperatura. O efeito estufa é importante para a vida, como eu falei, ele permite práticas aí que são benéficas aos seres humanos. Um exemplo é a agricultura, mas também, né, ele conserva a questão da umidade aqui dentro, gerando chuva, entre outras coisas. E aí, o último ponto a ser chamado a atenção, que ele é confundido com aquecimento global. Que no caso, o aquecimento global é uma teoria que afirma que os seres humanos são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas da Terra. Existem sim teorias que dizem que essas grandes mudanças elas são geradas pelos ciclos da Terra, ciclos de aquecimento e de resfriamento, como já houveram no passado. Porém, algumas pessoas dizem que não, que os ciclos não influenciam tanto assim e que os seres humanos são os principais destruidores. Independente de qual teoria tu acredita, é importante preservar a natureza, é importante preservar as árvores. Mesmo que eu e tu não sejamos os principais destruidores da Terra, nós devemos ter uma consciência ecológica e uma boa pegada ecológica no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Certo? Tempo e clima. Isso também é uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas. Tem gente que diz assim, nossa, como o clima hoje está frio. Não, galera. O clima hoje não está frio. O tempo está frio. Então é o tempo, é o comportamento agora. Porque o tempo, ele é
O sol, ele é o vento, ele é a chuva, ele é o ciclone, ele é a temperatura que abaixou demais, como é o caso dessa semana que está muito geladinha. Também os casos de aumento da temperatura, às vezes no verão que está aquele calorão, chega a ser diferenciado, que alcançou 40, 40 e tantos graus aqui no sul do Brasil e que não é normal, então é o tempo. O tempo está assim, né? Está calor, está frio, está chuvoso. Já o clima é a repetição do tempo. Então aquilo se repete sempre, sempre, sempre. Aquilo é clima. O que é clima, então? O clima são, por exemplo, as estações do ano. Então, o verão, o inverno, o outono, a primavera. Isso é clima. Lugares que são mais chuvosos é clima. Locais do Brasil que têm temperaturas diferenciadas sempre, como por exemplo o sul do Brasil, que tem a temperatura de uma dada maneira, né, que esfria muito no inverno, e por exemplo lá o norte do Brasil, em que a temperatura ela não gela tanto assim nesse período. Então, essa diferença entre lugares a gente diz que é o clima deles. Entenderam? Então, existe essa diferenciação de tempo e de clima. O tempo é o agora, é o instantâneo. É aquilo que eu não consigo dizer, por exemplo, assim, dia 21 de outubro. Ah, dia 21 de outubro estará chovendo. Eu posso dizer isso? Não, não posso, porque é tempo. Agora, eu posso dizer o seguinte: dia 21 de outubro será primavera. Eu posso afirmar isso porque é clima, certo? Então, terminamos aí e deixo para vocês as atividades da página 7 e da página 11 do Livro Verde. Se você gostou desse novo formato de aula, né, dessa aula diferente, com PowerPoint, com essa câmera aqui na minha frente gravando meu rosto, peço que você escreva aqui embaixo desse vídeo, colocando assim, cenário novo. Pode ser, meus queridos? Um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.